Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a falar de poupança. António Tomás Correia, há pouco falávamos da questão dos imigrantes, antes de irmos para intervalo, e há aqui também uma grande diferença e, eventualmente, uma estratégia que o Sistema Financeiro Nacional terá de ter diferenciada para tentar atrair estas poupanças para Portugal. Com certeza, mas eu devo dizer que, retomando aquilo que estava a procurar dizer há pouco, quando olho para os novos imigrantes na Europa, repare, por exemplo, provavelmente o que está a acontecer entre nós são coisas deste género. Os 20% dos alunos do técnico melhor classificados, com melhores classificações, são recrutados para empregos na Alemanha, por exemplo. Era bom que o país tivesse capacidade para lhes dar oportunidades para que eles aqui pudessem desenvolver as suas atividades, aplicando aqui os seus conhecimentos e a sua formação no sentido de ajudarem ao desenvolvimento do país. Infelizmente não é isso que está a acontecer. E estes jovens que gostariam de ficar cá, a maior parte deles gostaria de ficar cá, acabam por se ver obrigados a emigrar, saem em muitas situações num quadro de quase divórcio do país. Eu sinto isso. Eu sinto isso porque contacto com muitos jovens que, entretanto, emigraram. Tenho um conjunto de jovens da minha família que emigrou. Tenho pessoas desde a Alemanha, Nova Zelândia, etc., que saíram. E saíram numa situação de quase divórcio do país, como pouca dizia. vontade, pouca vontade de voltar. Com muito pouca vontade de voltar. Nós assistimos, e temos lido todos nós, reportagens na imprensa escrita, por exemplo, e não só, sobre estes novos imigrantes, e não se sente da parte deles, salvo uma outra exceção, o desejo de vir, bom, eu vou e daqui a uns anos regresso a Portugal. Ao contrário do que acontecia com a imigração tradicional de há 40, 50 anos em Portugal. As pessoas saíam e tinham como projeto regressar a Portugal. E, portanto, era muito fácil para a banca portuguesa captar as poupanças desses mesmos imigrantes. Repare que hoje acontece uma coisa extraordinária. Esses imigrantes, entretanto, tiveram filhos. Os filhos cresceram, têm netos e hoje assistimos a este fenómeno curioso. A velha imigração, ou os velhos imigrantes, estão a repatriar para os países onde trabalharam durante uma vida as suas poupanças que estavam depositadas em Portugal. Porquê? Porque, para além do torrão natal, a família, os filhos, os netos, etc., os amigos de muitos anos estão no país onde trabalharam. E às vezes o regime fiscal também é muito mais mais atrativo. E às vezes o regime também é muito mais favorável, não é? Portanto, há uma outra amizade aí. Rui Martinho, há uma questão que joga com isto tudo, tem a ver com a confiança que os vários depositantes têm no Sistema Financeiro Nacional e, de facto, aqui registámos ao longo dos últimos anos sempre um comportamento diferente daquele que verificámos na Grécia ou até em Espanha. Há, de facto, uma confiança grande entre os portugueses e o seu Sistema Financeiro Nacional. Eu acho que sim, acho que não há razão para não haver. Houve casos, mas foram casos, como nós dizemos muitas vezes, são mais casos de polícia do que outra coisa e, portanto, as coisas correram sempre bem. E veja que há stress tests, há supervisão cada vez mais apertada, há normativo cada vez mais exigente e os bancos portugueses continuam a responder e a ter os rastros naquilo que é devido. Para além disso, eu acho que há também, ainda em Portugal, uma réstia da fidelidade, da amizade, já não direi fidelidade, que a palavra já não existe tão apropriadamente, mas de uma certa relação entre o depositante e o seu ou os seus bancos. E, portanto, se não houver nada que leve a reclamações, que leve a insatisfações, essa ligação, quer com empresas, quer com famílias, pode manter-se. Agora, o que é importante relativamente a esta questão que estávamos a falar era tentar com que a população percebesse que as coisas estão a mudar, que as coisas não vão ter o mesmo conteúdo que têm hoje e que o nível do conteúdo do próprio modelo social que tem vigorado não vai continuar assim. E para isso é necessário exatamente explicar, para depois mais logicamente conseguir recolher poupança. E eu penso que apesar de haver uma poupança que para aí 80% é poupada por 20% da população, mas é possível, na tal poupança de 1 euro por dia, da micropoupança, começar a criar o tal hábito das pessoas pouparem. Porque é muito diferente das pessoas terem um rendimento disponível pequeno que têm, pequeno e muito taxado agora cada vez mais, é verdade, mas que tenham um determinado comportamento no sentido da poupança e não do consumo. Aquele consumo
por consumir, sem ser por bens que efetivamente são importantes, esse penso que é uma questão de literacia, de educação, de formação e devia começar nos miúdos da escola primária. Portanto, Ribeiro Mendes, e chegamos àquilo que é praticamente o maior investimento que a maior parte dos portugueses fazem, é a sua casa. Os portugueses investem muito dinheiro ao longo da sua vida numa casa, ao contrário de outros povos. A questão do património imobiliário, da falta também de arrendamento, como é que joga nisto tudo da poupança disponível e da poupança que está materializada em tijolos, digamos assim? Bom, a história recente é bem conhecida. Estamos num momento de viragem, suponho eu, ou desejavelmente, na medida em que, com a nova legislação, poderá haver uma resposta do mercado de arrendamento diversa da que estamos habituados, ou seja, começar a haver de facto aí uma alternativa economicamente com argumentos próprios e interessantes para quem arranca e está a montar a sua casa, por exemplo, no início de vida. Penso que há alguns sinais que vão nesse sentido. E, portanto, a importância do património imobiliário na poupança pode vir a diminuir. A situação pode até complicar-se muito com as alterações fiscais. Realmente, as alterações do IMI podem ter um impacto no valor do património imobiliário das famílias e português muito preocupante. Quer dizer, não sei o que é que se vai passar, mas eu vejo sinais, como todos vemos, suponho eu, de pessoas que dizem, mas eu não vou aguentar isto, quer dizer, vou entregar. E aquilo tem, por vezes, uma parte do património imobiliário de muitas famílias portuguesas tem um valor, não só económico, mas tem um valor afetivo, por exemplo. São as casas de família. Dos avós, e não estou, dos pais. exatamente, não estou a falar dos solares, não é? Estou a falar de casas normais. Uma vasta classe média que tem raízes, porque é recente como classe média urbana e tem raízes ainda em meio rural, e tudo isso pode realmente ficar posto em causa. Agora, voltando ainda também à nossa discussão, não apenas dos imigrantes e do esforço de poupança que é necessário incentivar, quer entre os imigrantes, quer aqui em Portugal. Eu acho que tem que se criar talvez um espírito de ligação mais evidente da poupança, do esforço de poupança, também ao investimento, e ao investimento na recuperação do país. E digo isto porquê? Há um caso americano que aparece nos manuais de toda gestão, que é aquele caso dos gelados, da empresa que faz os gelados muito conhecidos, e há cá em Portugal também o Ben & Jerry, que hoje é da Unilever, mas foi formado por dois tipos. Mas o interessante nesse caso, uma das coisas interessantes, é que era uma empresa de um estado muito pequenino, do Vermont, e que conseguiu abrir o capital dentro do Vermont numa base de orgulho e de orgulho do nosso povo. É pequenino, mas também dá. Bom, Portugal é um Vermont da União Europeia, não é? Também com história, como o Vermont, não é? Que está associado à independência americana. Nós também temos uma grande história de contributo europeu, não é? Com o nosso passado. E, portanto, eu acho que soluções de aplicação financeira que, de algum modo, se cruzassem com a ideia de uma regeneração e de uma recuperação da economia nacional, apostando em fundos ou num fundo, de alguma maneira, partilhado ou suportado por mais do que uma entidade financeira, era capaz de ter um certo sentido, em vez de estarmos à espera que seja o Estado a fazer esse fundo para o desenvolvimento. De vez em quando falo assim, se devia haver aí um fundo para o desenvolvimento, se calhar, em vez de voltarmos a essa ideia do Estado e dessa tradicional dependência, talvez fosse a altura dos operadores proporem algum tipo de solução que seja convincente, que tenha argumentos para captar poupanças desses nossos compatriotas que saíram no passado, que estão a sair agora. Claro, tinha que ter uma rentabilidade atrativa, não é? Porque recuperar a tal diáspora, o amor pátrio, mas também para os que estão cá dentro, para todos nós. Para todos nós, no nosso esforço de poupança, uma alternativa consistente, tinha que ser consistente, financeiramente interessante, credível, de confiança, eu acho que atraía muitos de nós para, dentro daquela política que todos praticamos, de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, ajudar enfim, distribuir a constituir os nossos portfólios como uma alternativa interessante. Eu considero que a sugestão é extraordinária e é necessária.
é não só extraordinária, mas é também necessária. Agora temos aqui um longo caminho a percorrer. A história da relação das empresas com o mercado para, através dele, se financiarem, e não exclusivamente através do crédito, não é uma história muito atrativa, desde logo. E a história do capital de risco e o modo como o país tem utilizado o capital de risco também deixa muito a desejar. Portanto, nós temos que olhar para isto de uma forma inovadora e de uma forma, eu diria, também muito responsável. Porque não creio que o passado da utilização de instrumentos de capital de risco na promoção do desenvolvimento seja de modo a suscitar a confiança dos aforradores para aplicarem nos instrumentos que venham a ser criados, se não se demonstrar uma alteração, eu diria, radical da prática anterior, não vamos com certeza captar muitos fundos dos nossos aforradores internos ou dos imigrantes para essa finalidade. Eu diria que é muito importante que isso ocorra, mas há um longo trabalho de casa que é necessário fazer, quer da parte dos aforradores, quer da parte daqueles que possam e devam intermediar a distribuição desses fluxos para a economia. Muito bem, nós estamos mesmo em cima do nosso tempo, mas na Comissão Executiva, à segunda-feira, também olhamos para a agenda do que vai acontecer nesta semana. É isso mesmo que vamos fazer neste momento. Já na segunda-feira, hoje, o Banco Comercial Português apresenta resultados. Amanhã, terça-feira, o Fórum da Banca, um fórum importante, é uma tradição já do Diário Económico há muitos anos, reunir os principais banqueiros. É isso mesmo que vai acontecer nesta terça-feira. Quarta-feira, o relatório do Tribunal de Contas Europeu é divulgado, um documento importante também para orientarmos aquilo que é a prática pública e a execução de políticas públicas. Isso na sexta-feira são as alegações finais de um caso que tem percorrido o campo de justiça do Parque das Nações nos últimos meses, do caso da condenação dos ex-gestores do BCP por parte da CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A terminar, há também uma sugestão de leitura. Hoje aqui está, A Poupança em Portugal. O Rui Martinho é um documento que já conhece e que tem aqui um nome que já esteve por trás de um outro livro, o Livrinho da Poupança, que eu devo lhe dizer com sinceridade, tentei encontrar lá em casa, mas não consegui, que foi editado enquanto Miguel Cadilha era Ministro das Finanças. A Poupança em Portugal. Este é um trabalho feito pela Universidade do Minho e de Coimbra, com o professor Fernando Alexandre, Miguel Conraria, com a tutela do Dr. Miguel Cadilho, outra vez, e portanto está agora em distribuição. E temos aí a história da poupança em Portugal nas últimas décadas. Muito bem, é um documento também para revisitar essa questão. Deixe-me só dizer que para a semana também é um documento importante que segunda-feira é divulgado, que é o relatório sobre o Orçamento de Estado do SES. E portanto o Conselho Económico e Social vai se pronunciar sobre o Orçamento de Estado. Segunda-feira. É obviamente uma leitura importante dessa peça orçamental que vamos também acompanhar aqui no Económico TV. Fica por aqui esta edição da Comissão Executiva. Deixem-me agradecer aos nossos convidados, António Tomás Correia, Fernando Ribeiro Mendes e sempre a presença de Rui Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas. Nós regressamos amanhã. Aproveite este dia.